Gente, que alegria poder estar aqui com a convicção de que Deus tem uma palavra para você. Você crê nisso também? Você crê que você não veio passar tempo aqui? Você veio receber algo do Senhor? Você veio ser marcado pelo Senhor mais uma vez? E o meu coração está assim, cheio de alegria. Vocês são muito, muito queridos, né, para o Senhor, muito queridos para o reino de Deus. Eu sinto tanto o amor de Deus por cada um de vocês, né? E eu falei, puxa, eu queria tanto que eles pudessem dimensionar o quanto eles são amados pelo Senhor, o quanto o Senhor tem atraído cada um de vocês de muitas formas, de muitas partes, como diz lá em Jeremias, para que você estivesse aqui. Existe sim uma batalha espiritual, existe uma realidade além da carne que milita contra o espírito, nós vamos falar sobre isso hoje, mas existe uma resistência espiritual para que você, jovem, não permaneça. Se você não permanecer, tua casa não permanece, teus filhos não permanecem, tua descendência não permanece. E o Senhor, Ele está muito interessado nessa noite em marcar o teu coração com essa obediência, com essa perseverança, com esse fascínio pelos olhos de Jesus, com esse zelo pela presença do Senhor, zelo pela palavra do Senhor. Ele está muito interessado em capturar ainda mais a tua atenção e o teu coração. E é por isso que, assim, eu creio que cada culto, cada momento que nós estamos juntos, a gente tem que ver quem deveria estar aqui e não está. Você está vendo pessoas que não estão aqui e deveriam estar? Por quê? Porque é uma oportunidade para sermos marcados pelo Senhor através da palavra. Então, gente, não deixe de mandar uma mensagem e dar um toque para essa pessoa. O que ela está fazendo, que ela não está aqui no sábado à noite, no culto de jovens, junto com vocês, para poder ouvir a palavra. Não deixe de ser essa pessoa que incomoda, né? Não deixe de ser essa pessoa que diz, você deveria estar aqui, você está fazendo falta, a gente está te esperando. Nós estamos vendo que é importante você estar aqui. Não deixe de fazer isso. Eu tenho visto que essa geração, às vezes, é muito excessivamente respeitosa, né? Que nem a tal da educação respeitosa, que está levando todo mundo lá para aquele lugar, né? É um respeito que aí fica meio complicado, porque a gente tem momentos em que a gente pode respeitar, deve respeitar. Respeito é bom e eu gosto, mas a gente precisa também dizer, ei, vem para cá, né? Vamos estar juntos, participando e desfrutando da palavra de Deus. Vocês vêm aí por semanas, né, ouvindo uma palavra forte, né? Pornô detox. E vocês estão sendo, assim, desafiados pela palavra, eu creio, nesse tempo, a poderem ser, talvez, desintoxicados, né, de tudo que você tem consumido. Eu sei que essa última semana que passou, Rafael falou sobre nós sermos aquilo que nós consumimos. A gente é aquilo que a gente come, né, gente? É assim que a gente escuta, e é verdade. E a palavra nesse tempo tem sido um convite para a gente se desintoxicar. É interessante, tá metálico o som, dá uma arrumada aí. Minha voz não é assim, não. Mas, assim, a gente está muito cauterizado, né? Então, a gente precisa ser ferido, como foi falado. A gente precisa ser mexido pelo Espírito. Nós estamos vivendo, a gente que está, eu estou há 30 anos no ministério, né? Então, nesses 30 anos, é muita mudança, sabe? Que aconteceu. E a gente vê essa mudança respingando muito na geração de vocês, né? Nós vivemos mudança. Eu não consegui atualizar todo. Aliás, o tema
da minha palavra eu coloquei assim, atualize seu sistema. O download do céu exige espaço. Atualize o seu sistema. O download do céu exige espaço. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não divide a glória dele com ninguém. E às vezes você já tentou baixar algum app que não vai porque está cheio? É assim. Simples assim. Já entendeu minha mensagem? Está cheio de tranqueira dentro, né? E a gente quer baixar, né? O céu, mas o céu exige espaço. O céu, a cultura do reino de Deus, a cultura dos céus, a própria palavra de Deus, a forma de pensar, já estou pregando, né? A forma de pensar, de agir, de sentir, exige espaço. E eu sei que vocês vêm nesses dias sendo desafiados a viver essa faxina, né? Que bom, que bom. Nós precisamos de faxina, a igreja de Jesus está precisando ser faxinada, né? E eu creio que nós temos pessoas hoje aqui, que estão aqui pela primeira vez, talvez você ainda não conheça a Jesus, talvez você esteja nos assistindo, a gente não sabe até onde vai essa transmissão, mas o fato é que Deus chamou o suficiente para não deixar como você está. Deus chamou e te atraiu para realmente cumprir o seu propósito na sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida, mas Ele tem um caminho, Ele tem regras, Ele tem orientações, através do seu amor leal, para que esse propósito se cumpra. E eu queria, nós temos visto e ouvido, o Fernando tem pregado sobre o Sermão do Monte, e a gente tem visto de maneira tão encantadora. Eu estava ali sentada, eu estava pensando, se eu fosse uma daquelas pessoas, assim, dos fariseus da época, quando Jesus chegou dando bordoada de todo lado, com o Sermão da Montanha, fazendo um questionamento de dentro para fora, com certeza eu ia ser daquelas pessoas que ia colar e ia fazer perguntas, porque o meu negócio é fazer perguntas. Deus me capacitou, me chamou para ser inconformada e fazer perguntas. Nem todo mundo gosta de ficar perto de gente assim, né? Porque às vezes incomoda. Mas você tem entendido que o trabalhar de Deus é de dentro para fora? De verdade? Não é óbvio, tá, o que eu estou falando. Muitas pessoas acreditam que é de fora para dentro, né? Muitas pessoas acreditam que o externo vem primeiro. Os fariseus acreditavam dessa forma. Mas nós temos visto que o fato de não percebermos, eu quero que você me acompanhe, que a obra de Deus é de dentro para fora, tem nos feito pessoas muito pouco inconformadas. Nós estamos muito conformados. Nós estamos muito adaptados. Pensa numa palavra ruim, adaptação. É ruim. Quando eu me adapto a algo, eu me adapto a um casamento ruim, eu me adapto a uma situação, um trabalho ruim, eu me adapto a situações que não nos favorecem. A adaptação nem sempre é uma boa palavra. Quero convidar você a questionar a palavra. Estou bem adaptado. Oi? Espera aí. A palavra de Deus nos chama a sermos inconformados. A palavra de Deus nos chama a sermos daqueles que o tempo todo estão se expandindo, e nós vamos falar sobre essa expansão hoje. E como consequência de sermos pessoas hoje muito conformadas, sabe? Jovens muito conformados, muito assim, tudo é assim mesmo, né? Não tem jeito, a gente está todo misturado, né? Como consequência disso, nós estamos bem distantes, queridos, de experimentar, comprovar a boa e agradável vontade de Deus, a boa e perfeita agradável vontade de Deus. Nós temos nos distanciado do real propósito do Senhor, de libertação para cada um de nós. Existe libertação para você. Existe novidade de vida para você. Existe algo novo que o Senhor quer fazer na sua vida. E quando nós
nos esquecemos disso, nós nos adaptamos ao presente século, nós nos adaptamos a comer das bolotas, né, como aconteceu com o filho pródigo, das bolotas dos porcos, e nós nos esquecemos que o Pai tem uma mesa preparada para nós, que o Pai tem esperança para nós, tem um futuro para nós, tem vida abundante, tem um ministério, e Ele conta com você para a expansão e para a propagação do seu reino. Uau! Meu Deus, como é importante! Agora, nós vivemos, eu vou citar algumas coisas para vocês, se você estiver com o seu celular, você que é bom para digitar, digita aí, que eu vou falar, que é legal. Você depois vai sair para pensar, além de digitar a palavra também, né? Que é bom também. Mas eu quero falar sobre o presente século. O que Paulo diz, não é o centro da minha pregação, mas quando Paulo fala, rogo-vos que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não tomem a forma deste mundo. E eu quero relatar para vocês algumas coisas que vão indicar como o mundo está. Como você foi engolido, e eu também, mas você mais do que eu, nesse presente século, na ditadura do presente século. Eu quero citar algumas coisas para você. Nós vivemos numa era onde o imperativo é performance. Você não tem noção de como isso está afetando até mesmo os neurônios das pessoas, né? A gente está aí com... Como é que chama o cérebro podre? Como que é? Alguém já viu essa reportagem? Hã? Como? Brain rot, né? Brain rot. É isso mesmo. São as novas pesquisas dizendo que nós estamos com brain rot, ou seja, são buracos que têm sido criados na mente. Posso pesquisar depois, você pesquisa, você vai ver aí do que eu estou falando. A neurociência diz que nós estamos, a geração está vindo com o neurônio queimado, buraco, e um cérebro eles chamam apodrecido, por falta de exercício correto dele. É forte. É forte. É quase como se a gente fosse devagarzinho emburrecendo, entendeu? Bora? Vamos lá? Estão topando a palavra hoje? Vamos? Então a gente está vivendo uma era de performance. Nós estamos sendo marcados por pressa, por exaustão. Existe uma ansiedade gigantesca por reconhecimento. A pessoa nem chegou, já quer ser reconhecida, condecorada. É uma coisa maravilhosa. A gente já não se ouve mais e não ouve ninguém, né? Tudo precisa ser para ontem, não tem tempos. A gente não tem tempos para elaboração. Nós não temos mais referências de autoridade. Nós estamos medicados em excesso. Em excesso. Nós temos diagnósticos em excesso, isso é sério. O que eu estou falando é sério. É sério. Nós não podemos nos intitular como eu tenho isso, eu tenho TDAH, eu tenho não sei o quê. Oi, como é que você se apresenta dessa forma? Isso não pode acontecer conosco. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você não é só isso. Nós estamos numa era de hiperdiagnósticos. E isso é extremamente danoso para o eu, para a tua vida cristã, para a obra de transformação que Deus quer fazer na tua vida. Nós podemos ter algumas questões a serem trabalhadas, mas a era do hiperdiagnóstico tem fechado pessoas e colocado elas dentro de um caixão e pronto, acabou. É isso para o resto da vida. Eu não acredito nisso. Primeiro, profissionalmente, eu não acredito nisso. Eu acredito na possibilidade de transformação, de cura, de libertação. Eu creio, né, numa cura que vem a partir, sim, de uma análise, a partir da luz da palavra de Deus. A palavra de Deus é pura transformação, como eu acabei de dizer, de dentro para fora. Então, nós precisamos hoje, gente, ser validados o tempo todo. Isso é exaustivo. O número de likes, o número de views, o número de compartilhamentos, o número de comentários, isso adoece. Nós somos infantis no coletivo. A infantilidade é coletiva.
né? Por que eu falo que é coletivo? Porque nós queremos o prazer a qualquer custo, e eu sei que você ouviu muito sobre isso nesses dias. E pela ausência de valores, nós estamos vazios. Você vai entender isso melhor. Me acompanha. Bota os neurônios para funcionar, tá bom? Bora? No acolhimento, não tem acolhimento, então, dos tempos, das fases da vida. A gente não acolhe os tempos, né? Não existe mais diferença entre público e privado. Nós perdemos a conexão com o real, nós vivemos no ideal, né? Nós estamos o tempo todo pensando o que pode vir de melhor. Nós temos uma cultura de excesso de informação e pouca elaboração. Nós não interiorizamos nada. Nós somos pato, impermeável, que é impermeável, né? Que você molha e não entra, a água não entra. Então, nós não interiorizamos a palavra, nós ouvimos a palavra domingo ou sábado após sábado, isso não entra, porque nós estamos blindados internamente pelo presente século. Nós não interiorizamos nem o saber e nem o ser. E eu quero falar uma coisa assim, muito importante. A falta, ouça com o coração e com o ouvido, tá? A falta de identificação com os nossos pais, quem veio antes de nós, você pode falar, pastor, eu não tive pai, não tive mãe. Não, mas teve alguém que veio antes, alguém cuidou de você. A falta de identificação com os nossos pais nos dá a sensação, ouça com atenção, de um não saber e de muita insegurança. E isso gera um vazio existencial. Quando nós rompemos com todas as nossas... Sabe quando a gente dá aquele pum, chuta? A gente chuta pai, chuta mãe, chuta internamente, né? A gente dá uma bica. Aí, quando a gente dá a bica, a gente vai deixar de carregar aquilo que eles tinham para nos dar. E aí, o que acontece? Nós vivemos uma era hoje de vazio existencial, porque todo mundo, todo dia, está começando de novo. Você imagina o que é todo mundo começar todo dia de novo? É muito difícil. Porque nada ficou, nada foi recebido. Por isso que é tão importante nós termos história. Por isso é tão importante, como o Rafael falou, ele dizer que aos 14 anos ele chegou e me viu ministrando louvor. Eu era mocinha, hein, gente? Porque o Rafael já não é tão mocinho. Isso quer dizer que anos se passaram. Mas é tão importante nós termos essa história, nós temos a quem nos remeter. E a gente está num vazio existencial, porque nós somos, né, como cisternas rotas, sabe? Aquela cisterna que é um poço furado, não vai reter água nenhuma. Então, nunca vai estar cheio. O vazio sempre vai estar presente, porque nós não nos colocamos num lugar de aprendizagem, num lugar de acolhimento do que veio antes de nós, da história da igreja, da história dos missionários que vieram antes de nós. Tudo isso faz tão parte, né? Mas nós não queremos muito isso, né? Nós queremos uma independência que, às vezes, tem gerado em nós, às vezes não, com certeza tem gerado em nós um vazio existencial, né? As pessoas também acham que podem tudo, né? A gente outro dia estava falando lá em casa sobre como era tirar foto, né? O Felipe tirou foto Polaroid, aquilo, que é, né? Ele tirou com aquele filme antigo de revelar. Alguém já viu como que é? Já. Então, e aí assim, a gente estava comentando, né, como é que era, assim. Eu lembro que eu era criança, adolescente, mas assim, a gente tirava foto de um acampamento, cara, e aí a gente ia revelar. E o que o Rafael falou, que o duro era quando revelava, e o olho vermelho de todo mundo, sabe? Lembra? Alguém sabe do que eu estou falando? Gente, que tristeza, né? As minhas fotos de lua de mel, nossa, Fernando, desesperado por foto, ele é. E aí ele emprestou uma máquina, mas pensa numa pessoa feliz tirando foto, quando revelou, e não foi não foi 24, foi não sei quantas de 36, mas não saiu uma tudo escura, a máquina ele não sabia regular, foi uma tristeza. E aí a gente tinha que viver com aquilo, entendeu? Não tinha jeito. Não dá para olhar e ver.
Você tinha que ir. Você tinha que ir na fé. O que representa a gente poder apagar cada foto que não fica boa, hein, galera? O que representa essa performance, né? O tempo todo a gente não convive mais com o real, né? Com aquela cara azeda, às vezes, que você faz para tirar uma foto do aniversário, ficou ruim. Aí a gente falava, não, tá ótima, porque foi isso que deu para registrar. Eu estou pensando com vocês como essas coisas permeiam as nossas vidas, e essas verdades já foram preditas na palavra. Lá no texto de Timóteo, fala que, só vou citar que os homens nos últimos dias seriam avarentos, presunçosos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliável, caluniador, sem domínio próprio. Existe aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre como seriam os últimos dias. Quantos acreditam que nós estamos nos últimos dias? Existe uma realidade onde nós, como homens e mulheres de Deus, nós como cristãos, nós vamos precisar nos revisitar o nosso coração, a nossa história, e nós vamos precisar revisitar o quanto nós estamos mergulhados nessa cultura, o quanto nós estamos mergulhados no presente século. Porque quando nós conhecemos a Jesus e a palavra, nos é proposto uma cultura, nos é proposto um novo nascimento, nos é proposto uma nova maneira de viver, nos é proposto um despir-se do velho para vestir-se do novo. Entende? Existe uma proposta bíblica, uma regra de conduta, de forma de viver, do sim e do não que nós vamos dizer, do que convém e do que não convém, a expectativa da palavra. Existe. E nós não podemos negociar com essa realidade, porque senão nós vamos deixar de viver e experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, existe uma realidade vigente que vai continuar nos sobrecarregando. De várias formas, pela área moral, e aqui a gente está falando do pornô detox, né? Mas existem várias formas de corrupção do nosso coração. E que nós estamos anestesiados e acostumados, né? Ele fala isso em Efésios 4. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados na forma de pensar. Diga comigo, forma de pensar. Existe uma forma de pensar que é do reino de Deus, onde o rei é Jesus, e existe uma forma de pensar que é do presente século. Elas são diferentes. Elas não coabitam, elas não podem viver juntas, não há possibilidade de adaptação. Não dá para você adaptar a palavra de Deus com o que você tem vivido, ouvido na sua faculdade, em termos de valores e princípios, né? E é isso que nós precisamos compreender. Então, você vai ter que dar uma atualizada aí no seu sistema. Você vai ter que tirar, você vai ter que apagar algumas coisas do seu sistema para você fazer um download do céu. Porque ele vai pedir bastante espaço. A forma de pensar do Senhor vai pedir espaço. Vai pedir. É assim que funciona. Como ser mais livre, como ser mais parecido com Jesus, como ser, diga comigo a palavra coerente. Galera, se tem uma coisa que as pessoas não são, é coerentes. Coerentes com a sua fé, coerentes com o seu estado civil, coerentes com o que elas querem viver no seu corpo. Às vezes eu quero emagrecer, mas eu como o mundo. Nós não somos coerentes. Então, a gente precisa viver uma coerência.
Eu gosto muito dessa palavra, porque ela é um balizador para mim. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, Jesus, o tempo todo chama a gente para revisitar a nossa coerência. E tem um texto que foi o que eu pensei hoje em compartilhar com vocês, que é o texto de Lucas 5, 37 a 39, que diz assim: ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha vai se estragar. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Quantos conhecem esse texto? Bora lá então entender. Jesus estava respondendo aqui aos fariseus e aos mestres da lei, que estavam criticando ele, por ele não seguir alguns rituais religiosos, como o jejum, a forma de comer, etc. E ele fala de 3 parábolas. Ele fala do remendo novo em roupa velha e do vinho novo em odres velhos. E ele começa falando, confrontando, de certa forma, o povo. Ele estava chamando os primeiros discípulos ali, sabe? Se você ler Lucas 5, ele está chamando os primeiros discípulos. E ele já começa, porque os fariseus já estavam incomodados com aquele movimento que Jesus estava trazendo, e ele começa a dizer, olha, não vai dar, match, não vai. Se você não der uma revisada na sua vida, não vai funcionar. Entendeu? Não vai seguir, não vai dar. É isso que ele está falando, né? Os odres eram bolsas, que a gente sabe que eram feitas de couro de animal, onde se guardava o vinho, né? E é interessante que um odre novo, uma bolsa nova, ela era bem macia, bem flexível, elástica. E ela permitia que aquele vinho novo que fosse colocado ali expandisse e tomasse a forma do vinho, porque o vinho novo é muito, muito, muito forte, ele fermenta. Então, quando ele era colocado ali dentro daquela bolsa de couro, ela tomava a forma do vinho novo. Agora, um odre velho, ele era seco, rígido, inflexível. Então, lá dentro, em algum momento, tinha tido um vinho novo, né? Mas ele tomou a forma daquele vinho. Então, se fosse tirado o vinho velho e colocar um vinho novo, com alto teor e capacidade de expansão, de explodir, aquele odre não ia suportar. Ele explode e derrama vinho por todo lado. Jesus está falando assim, não vai dar para eu colocar, e nós sabemos que o vinho é o Espírito Santo. Ele fala disso em vários momentos. Não vai dar para colocar vinho novo em odres velhos. Não vai dar para ter essa mistura. Essa mistura na forma de pensamento, na forma de sentir, na forma de agir. Nós costumamos elencar muito, e eu sei que essa geração está afundada na imoralidade sexual. Mas não é só isso. A gente está afundado em valores muito, muito precários sobre generosidade, sobre a forma como a gente trata as pessoas, sobre a forma como nós estabelecemos vínculos. E a palavra de Deus, ela nos orienta em todas essas questões. A forma como a gente lida com o dinheiro, a forma como a gente lida com o trabalho, a forma como a gente lida com os relacionamentos, a forma que a gente lida com as prestações de conta, a forma que a gente lida com a nossa própria vida. Então, nós fomos sendo cegados, como foi falado aqui, os olhos do nosso entendimento, eles foram sendo cegados. Então, Jesus está dizendo na essência, o que eu estou fazendo é algo novo. Jesus chega para fazer algo novo na sua vida. Entende? Ele chega para mudar a sua vida. Ele chega para transformar a sua vida. Ele chega para pedir de você, como foi falado, tudo. E esse tudo vai envolver, às vezes, relacionamentos que você tem errados, cara. Que vai te levar para o buraco.
Às vezes a tua sexualidade que está desvirtuada, o que você vai fazer com ela? Vai converter ela? Não, às vezes você vai realmente consagrá-la ao Senhor. Ué? Por que não existe mais o conceito de morte? Antes de Pentecostes, em Atos capítulo 2, teve a Gólgota, né? Teve a morte de Jesus. Então, antes do Pentecostes, tem alguma morte. Eu até fiquei pensando, aquele odre foi um animal morto, não é? Que foi pego, cortado para fazer uma bolsa. A gente parou de estabelecer o conceito de morte. Sabe, gente, vocês sabem, eu trabalho nessa área da psicologia, da psicanálise especificamente. Eu estava falando para o Rafael que uma das questões mais importantes, conforme a gente vai conhecendo tanto os estudos quanto a própria palavra de Deus, a gente vê que todas as orientações bíblicas, elas são para a proteção psíquica do ser humano. Nós vamos nos afundar se a gente continuar, inclusive psiquicamente, emocionalmente, se a gente seguir somente os nossos impulsos e aquilo que a gente acha que é legal, dá ruim. Eu sempre digo isso, nós temos uma pulsão de morte, o que não é novidade, porque Jesus falou que o salário do pecado é a morte, que nós morremos. Por isso, com ele nós precisamos ressuscitar, mas, gente, é tão importante nós entendermos que o amor do Senhor nos alcança nas suas orientações. Eu sempre digo isso, vou dizer de novo, você não tem um Deus sádico, que quer brincar com você, que quer falar, não pode, não pode, não pode, não pode. Não é assim que Deus age. Ele não tem nenhum interesse em te manipular ou te controlar. Ele tem um interesse expresso através de Cristo Jesus de tocar a sua vida, de te amar, de te resgatar, de te limpar, de te purificar e de fazer você participar da mesa dele, fazer você participar da glória dele juntamente com ele. Entende o segredo de saber o caráter do teu Deus? Quando a gente conhece que em Deus está a bondade, a fidelidade, que Deus não tem problemas emocionais e por isso Ele fala para você, não faz isso que é melhor. Não, hein? Né? Uma orientação de um pai amoroso. E Romanos capítulo 8, que fala sobre a vida pelo Espírito. Diga comigo, vida pelo Espírito. Não existe possibilidade, nós temos uma natureza caída, e nós vamos ler aqui. A nossa natureza é caída. Não há possibilidade de cumprimento de toda a lei. Por isso Jesus foi enviado em nosso lugar. Vocês são cientes disso? Vamos ler a Bíblia? Vamos lá, Romanos capítulo 8 diz assim, NVT. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá a vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida te libertou. Então é preciso estar em Cristo, guardado em Cristo, Colossenses fala. A lei era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o quê? A lei era incapaz de fazer. Meu Deus. Ao enviar seu filho na semelhança da nossa natureza humana. Por isso que é tão incrível você pensar que o próprio Deus sabia que a gente não ia dar conta. Você está me entendendo? E aí Ele enviou Jesus no seu lugar. E Ele enviou Jesus como? Em forma de homem. Para que Ele cumprisse toda a lei. E nele nós pudéssemos ter, através da ação do Espírito Santo, a possibilidade de viver uma nova vida. E eu estou falando aqui uma palavra substanciosa, uma feijoada. Romanos capítulo 8. E diz assim para nós, olha que coisa linda. Você como homem e mulher de Deus, como pessoa cristã, precisa entender isso.
Você precisa compreender a obra da cruz. Você precisa compreender que a tua natureza é pecaminosa, que não há nada de bom em mim. Por isso, Paulo, ele era o que ele era. Ele tinha essa consciência. Ele dizia, miserável homem que sou. Não é? O que eu quero, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Ele tinha consciência da sua natureza pecaminosa. Quando isso acontece, nós não vamos lutar com armas naturais para vencer o pecado. Da imoralidade, da homossexualidade, né? Da pornografia, dos ciúmes, da inveja. Que mais, gente? Da dificuldade de dar, de amar. Porque tudo isso, nós estamos tudo contaminado. A gente está, como o Rafael falou, a gente está no conta-gota. A gente mede tudo. Deu aqui, não deu ali, já vou embora. Nós estamos ruim demais, gente. Ruim. A gente não está bom, não. Nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. Nós precisamos apagar alguns apps, né? Alguns apps que a gente colocou dentro de nós, né? Do presente século, que tem deixado a gente ocupado demais. E ele diz assim, por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. Ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como um sacrifício por nosso pecado. Com isso ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, e isso é a graça de Deus, de modo que nós, com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim diga comigo, mas sim fala junto, fala para valer, por favor. Fala, não, que isso? Mas sim ok, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a limpeza, a faxina, a purificação, ela é feita pelo Espírito. É o Espírito. Nós precisamos aumentar o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos saber de que somos pecadores. E quando eu sei que sou pecador e nomeio o meu pecado, eu sei que então eu preciso do Espírito para me ajudar, para me auxiliar. A Bíblia diz também em Romanos 8 que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis à direita de Deus Pai, junto a Jesus, por mim e por você. Nós temos acesso, nós podemos nos conectar ao Espírito Santo para vivermos essa novidade de vida. Por que alguns permanecem e outros não? Porque encontraram a possibilidade de um relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos dele agindo em nós. E ele quer nos dar uma nova mentalidade, ele quer gerar em nós, sobre todas as coisas, sobre o comer, beber, comprar, vestir. Porque quando a gente pensa em detox, às vezes a gente tem que parar de comprar. Quando você entende o que estou falando? Deixa eu olhar aqui, cara de vocês. Às vezes a gente precisa, não é não? Não sei se é mais... Então, comprar, compulsão, você acha que não está junto naquilo que Deus quer nos libertar? Ou você vai continuar explicando compulsão de que lugar? Jesus, ele vem para trazer ordem. Eu creio nisso, eu creio nessa cura. Eu creio nessa libertação. Olha, gerar uma nova forma de pensar, de comer, de beber, de comprar, de vestir, de amar, de se entregar, de viver a sua sexualidade, de se doar. Uma nova forma de olhar os medos, as frustrações. A igreja de Jesus, nós precisamos ser limpos, nós precisamos ser renovados nesse entendimento. E aí, Romanos 8, ele continua, ele diz assim, aqueles que são dominados, veja bem, pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Quem é dominado, o que te domina? Eu sei que foi pregado sobre isso. O
que te domina? O que te consome? O que atrai os teus olhos? Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana, está na NVT literal, eu estou lendo. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, morte espiritual. Você permitir que a sua mente, controle, você vai ter morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana, ela sempre é inimiga de Deus. Não tem amizade entre nós, entre a nossa carne e Deus. Nós não somos. Naturalmente, nós somos inimigos. A gente não quer as coisas de Deus. Tá? Tudo bem? Você sabia? Nós vamos nos convertendo através da ação do Espírito Santo, colocando vinho novo dentro de nós, de fé em fé, de glória em glória, de força em força, de joelho em joelho, de arrependimento, dizendo: Senhor, muda o gosto, muda os olhos, muda a atenção, muda, Senhor, a minha audição, e eu vou então me descolando do presente século para poder ser atraído à obra de Jesus e então ter prazer nele. É obra do Espírito. É obra do Espírito. E não tem nada mais bonito, mais lindo, mais sublime do que alguém que se converte. Alguém que tem o seu rosto descoberto e decide conhecer o Senhor, o seu Criador. Não existe nada mais belo do que quando somos capturados pelo Espírito para buscarmos o Senhor. Ah, queridos, mas permitir que o Espírito controle a mente vai resultar em paz, pois a mentalidade da natureza humana é inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Em outras palavras, é assim: se você está confiando na força do teu braço, no teu jeitão de conduzir a tua vida, vai dar ruim. Você não vai conseguir. Dá para entender? Você vai precisar escolher ser cheio do Espírito. Você vai precisar escolher ser um vaso, um vinho, aliás, um odre novo, para receber vinho novo. As velhas estruturas, aquela velha forma de pensar, ela vai precisar sair. Sabe a defesa? A Bíblia diz assim: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Eu vi uma frase, deixa eu ver onde eu escrevi ela aqui, muito forte, do C.S. Lewis. Ele diz assim, que, deixa eu ver se eu acho, talvez não ache aqui, mas está aqui. Ele diz assim, que o orgulho é um pecado oculto. E ele se esconde atrás do véu da falta de autoconhecimento. O orgulho, vou repetir, é um pecado oculto. E ele se esconde atrás do véu da falta de autoconhecimento. Porque quando eu me conheço, quando eu sei a natureza que eu tenho, eu não vou ficar só no lugar da culpa, eu vou ficar no lugar do arrependimento. É diferente. O lugar do arrependimento vai te conduzir a um lugar de dependência do Senhor e de verdadeiramente dizer: Espírito Santo, derrama vinho novo, eu quero tomar a tua forma. Eu quero tomar, mesmo que haja pressão, porque se você não estiver vivendo nenhum tipo de pressão, está esquisito, A gente vai precisar viver essas pressões. Então, por isso é tão importante a gente decidir, queridos, não resistir à voz do Senhor, não resistir à palavra de Deus, A realidade do texto que eu li de Romanos 8 é que não dá para se adaptar. Ele é categórico. Não dá para aproveitar o velho, a força do vinho novo precisa de um espaço novo.
precisa apagar e abrir espaço para o céu. Em todas as áreas, né? Nos pensamentos, nos relacionamentos, no tempo, na entrega, na necessidade de reconhecimento, na frustração, na amargura. Tudo que possa estar ocupando espaço dentro do nosso coração não vai conseguir, né? O vinho novo, o Espírito Santo não vai ganhar forma dentro de nós. Tem uma canção que fala sobre forma. Seu amor está ganhando forma. É sobre isso. É sobre ganhar essa forma dentro de nós. É muito profundo essa frase, né? Porque é exatamente sobre isso que eu estou dizendo, sobre o odre, né? O odre duro, ele não toma forma, ele explode. Agora, o odre novinho, ele é macio e flexível. Aí põe vinho novo lá, aí ele vai tomando a forma, mesmo que tenha aquela pressão, sabe? Ele vai tomando a forma do vinho novo. É isso que o Senhor está nos pedindo. Ele quer vir, Ele quer se derramar. O rígido não vai suportar. Eu não sei como você está, né? Se você está rígido, desanimado. O vinho novo, ele expande, ele pressiona, ele se movimenta. Assim é o vinho novo. O problema do odre velho é que tem a ver muito com a nossa resistência à mudança. Por isso eu falei que em Hebreus diz, quando você ouvir, não resiste, por favor, né? Não resiste. O pessoal do louvor pode vir. É um coração duro, né, que não quer essa transformação. Eu hoje estava pensando entre querer e precisar. Eu estou gostando da ideia de ampliar mais a realidade de que não é só o meu querer, eu preciso do Senhor. Eu preciso da ação do Espírito Santo na minha vida. Eu sou carente. Não é só sobre eu quero. Às vezes o meu querer, mas a consciência do pecado que habita em mim vai me levar a precisar de Jesus. Nós temos uma promessa também, em Romanos 8, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vai te levantar. Se você quiser, se você receber o Espírito Santo. Então, o problema do odre velho é tentar viver a vida cristã com uma lógica da carne. Não vai dar. Nós precisamos do Espírito. A lógica da carne, ela soma. 2 mais 2 igual a 4, ela diminui, ela diz, não vou dar conta. Em nenhum momento Jesus falou sobre isso. Ele veio, morreu, ressuscitou, disse, eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, eu vou aguardar vocês lá, estou preparando um lugar. E ele não falou, olha, vocês vai dar conta. Não, ele disse, o Espírito Santo vai ficar com vocês, ele vai te ajudar. Se você pegar na mão dele, ele vai te auxiliar, ele vai te revelar. Ele vai revelar, ele vai abrir os olhos do seu entendimento para você ver que Jesus é tão belo, ele é tão perfeito, ele é tão encantador, ele é tão lindo, que nós não vamos querer outras coisas. Nós vamos dizer como Davi, é melhor um dia na tua casa do que em outro lugar. Nós vamos dizer como Davi também, dizer, uau, não afasta de mim o teu espírito, eu não vou suportar. Me dá um coração estável, para que eu possa suportar a tua presença. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. O odre velho, além de fraco, ele resiste. E o meu convite para você, se você está aberto,
Se você pode ser um odre mais macio. Se você pode, a partir da revelação da palavra de Romanos 8, que nos propõe uma vida pelo Espírito. Ele propõe os que são chamados, né? Os que são, vamos abrir lá em Romanos capítulo 8. Ele propõe uma paternidade, ele propõe um caminho para nós tão maravilhoso, de um relacionamento tão profundo, de dependência. E ele diz para nós aqui, em Romanos 8, né? Ele diz, porque todos os que são guiados, 8:14, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que te escravize, para te deixar no pecado, para te deixar no chão, dependente dessas coisas todas que estão ocupando o teu sistema, e estão enchendo você dos apps que não estão dando espaço para os céus. Ele diz assim, pois vocês não receberam um espírito que te escravize, para novamente você temer, mas vocês receberam um espírito que os torna filhos para adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos. E veja, o apóstolo Paulo ele discorre sobre a paternidade de Deus, depois de falar que nossa natureza é pecaminosa, depois de falar que nós pecamos, depois de falar que nós não damos conta de cumprir toda a lei, por isso Jesus foi enviado para que nós pudéssemos ter a redenção através de Cristo Jesus e mudarmos a nossa mentalidade, vivendo não debaixo da lei, mas pelo domínio do Espírito. Pelo domínio do Espírito. Eu creio na obra do Espírito, você crê? Eu creio na obra do Espírito que trabalha de dentro para fora. Eu creio na obra do Espírito que molda, que não nos deixa adaptados, empobrecidos, rendidos a um sistema que nos coloca na morte. Eu creio. Não resista ao Espírito. Os velhos hábitos, a religiosidade, a aparência, o orgulho, o pecado, a falta de arrependimento. Dobra o joelho rápido, cara. Dobra o joelho rápido. Não resiste. Você não vai ganhar nada. Sabe por quê? Você foi marcado por Jesus. Você foi atraído, como eu falei no início, de muitas formas, de muitas partes. Senão você não estaria aqui nessa noite. Jesus te atraiu, Ele te marcou. Antes da fundação do mundo Ele te chamou, então não resista a ouvir a voz do Senhor. O Espírito Santo quer habitar em nós. Paulo diz assim, eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, e vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, se entregou por mim. Nós vamos precisar dar espaço, deixar morrer o ego, talvez o passado, os absolutos que a gente tem, as nossas ironias, as nossas sentenças prontas. E o convite hoje é de transformação. Você está terminando aí? Estamos terminando, né, Rafael, a série. Detox é a palavra que é viver eficaz. Ela corta, ela divide, ela separa a junta de medula, a intenção de motivação. E ela cumpre o seu propósito. O segredo, né? Para você vencer o pecado não está no seu esforço, mas está na sua dependência, no seu relacionamento com o Espírito Santo. Amado Espírito Santo, te amamos, Espírito
te recebemos. Se você é aquele que foi enviado pelo Pai, através de Jesus, e Jesus falou, eu tenho que ir para Ele vir, você não está entendendo, para a obra se expandir, para o vinho novo se expandir, eu preciso ir, porque Ele vai ser derramado sobre toda a carne. Todos serão cheios dele. Então eu tenho que ir. Os discípulos ficaram tristes. Mas eu fico pensando, se o Espírito Santo foi deixado por Jesus para mim, por que eu não vou recebê-lo mais? Por que eu não vou me relacionar mais? Por que eu não vou dar mais espaço para Ele dentro de mim? E a obra para a gente poder viver esse detox do presente século só é possível através de odres novos e vinho novo. Eu quero convidar as pessoas que estão mais ao fundo para virem mais à frente, se você puder se movimentar deste lugar, para a gente poder ficar mais junto, como eu lembrei do cenáculo, né? De Atos capítulo 2. Eu pensei, puxa, os jovens não precisam de mais uma experiência, sabe? Com o Espírito Santo. Você precisa saber quem é o Espírito Santo. Você precisa saber quem você é e quem você não é, para você depender dele. Para sermos recipientes do Espírito, nós vamos precisar morrer para o que é velho. A gente não vai pedir mais de Deus se não for para sermos transformados. Quando se identificam áreas na sua vida que precisam de transformação, por favor, levanta a tua mão grandona. Não é possível que você não conseguiu perceber nada na tua vida. Vou botar óculos. Se você não tem na ponta da língua o que precisa ser transformado na tua vida, jejum e oração, Deus vai te mostrar. Como cristãos, todo dia. Tem coisas que eu estou lutando há tanto tempo. Você também? Você também? Quantos estão lutando algumas coisas há muito tempo? Ele não desistiu de nós. Ao contrário, seu perfeito amor lança fora todo medo e nos deixa entrar com confiança de novo diante do trono da graça, para alcançarmos misericórdia no dia da necessidade. Novamente. Vamos de novo? Vamos? Vamos de novo? Quem está aí no fundão, vamos de novo? Vamos? Vamos dizer, Senhor, estamos aqui. A gente tem essa luta. Eu quero aprender a me relacionar com o Teu Espírito, que Ele que vai me ajudar na minha fraqueza. Ele que vai me interceder por mim. Ele que vai dizer, não se adapta a isso, não está bom, não. Ele que vai revelar com todo o seu amor. Jesus. Ouvimos a Tua voz hoje e não endurecemos o nosso coração. Nós nos abrimos. Nós vamos dar um apagão aí em alguns apps que estão em excesso para nós, né? Talvez o orgulho, a mentira, a pornografia. Talvez a frieza, a amargura, a tristeza. Talvez você esteja cheio internamente de críticas em relação ao Senhor. Por que Deus permitiu? Por que isso aconteceu? Talvez você esteja tão recheado de perguntas que você não consegue ver o Espírito Santo chegando para te ajudar no dia da necessidade. Queremos ser transformados à imagem e semelhança do Senhor.
Eu quero convidar você que quer viver uma transformação no seu interior, através do relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo. Quero convidar você a vir à frente. Nós vamos nos ajoelhar diante do Senhor e dizer: amado Espírito Santo, te amamos, nós te recebemos. Você pode vir? Eu sei que todos vocês precisam, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Pode vir. Todos nós carecemos de mais relacionamento com o Espírito Santo. E aí você vai dizer: hoje eu não resisto, eu me entrego. Eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego. Um pouco mais. Vai nomeando quais espaços você vai dar para o Espírito Santo, pode ser? Quais espaços, quais apps você vai apagar de dentro de você para poder dar espaço para o Espírito Santo? Talvez um deles seja a religiosidade, a aparência. Talvez seja o medo, talvez seja a pornografia, a imoralidade. Quais são os espaços que, se você vai dizer: Senhor, eu vou apagar isso aqui, ó. Eu vou apagar, eu vou apagar. Eu vou deixar espaço para você, Espírito Santo. Espírito Santo.